Existe algo em você que observa em silêncio enquanto você constrói a imagem de quem acredita ser. Algo que não fala alto, mas também nunca desaparece. Ele registra cada mentira que você conta a si mesmo, cada impulso que você engole, cada emoção que aprende a esconder para continuar sendo aceito. Carl Jung chamou esse território oculto da psique de sombra. Não porque ela seja necessariamente má, mas porque vive fora do alcance da luz da consciência. A sombra é tudo aquilo que você é, mas não suporta admitir. Desde cedo, aprendemos que certos comportamentos garantem amor, aprovação e pertencimento, enquanto outros trazem punição, rejeição ou vergonha. A criança não reflete sobre isso de forma racional, ela se adapta. Aquilo que provoca desaprovação é empurrado para fora da identidade consciente. A raiva vira silêncio, a tristeza vira força forçada, o desejo vira culpa, a espontaneidade vira obediência. Assim nasce o ego socialmente aceitável e, ao mesmo tempo, começa a se formar a sombra, um depósito vivo de tudo o que foi rejeitado, mas nunca realmente eliminado. O erro mais comum é imaginar a sombra como um conjunto de impulsos perversos ou moralmente condenáveis. Para Jung, isso é uma simplificação perigosa. A sombra contém, sim, agressividade, inveja, ressentimento e medo, mas também guarda vitalidade, criatividade, assertividade e potência emocional. Muitas pessoas reprimem não apenas o que é considerado feio, mas também aquilo que poderia torná-las mais inteiras. O indivíduo excessivamente bom, sempre correto, sempre controlado, frequentemente paga esse preço com rigidez, vazio interior e uma estranha sensação de falsidade. Para sustentar a imagem que o ego constrói, criamos a persona, a máscara social que usamos para funcionar no mundo. A persona não é um problema em si, ela é necessária. O problema começa quando acreditamos que somos apenas essa máscara. Quanto mais alguém se identifica com a persona, mais espessa e ativa se torna a sombra. O que não pode ser vivido conscientemente passa a buscar expressão indireta, surgindo em lapsos de comportamento, explosões emocionais desproporcionais, ironias cruéis, julgamentos severos ou atitudes que contradizem completamente a imagem que a pessoa faz de si mesma. É por isso que tantas pessoas se dizem autoconscientes, mas repetem os mesmos padrões destrutivos. Conhecer a própria história, os próprios traumas ou até os próprios defeitos não significa conhecer a sombra. O autoconhecimento superficial costuma ser seletivo e confortável. Ele ilumina apenas o que não ameaça o ego. A sombra, ao contrário, começa exatamente onde o desconforto surge. Ela aparece quando você reage de forma exagerada, quando sente repulsa ou admiração intensa sem motivo aparente, quando se vê fazendo algo e depois pensa, isso não sou eu. Quase sempre é. Jung alertava que, enquanto o inconsciente não for tornado consciente, ele continuará dirigindo a vida da pessoa, e ela chamará isso de destino. A sombra não pede permissão para agir, ela se infiltra. Quanto mais negada, mais autônoma se torna. Ela não quer destruir o indivíduo, mas ser reconhecida. O conflito surge porque o ego interpreta esse chamado como ameaça. Admitir a sombra exige abrir mão da ilusão de pureza, coerência e controle absoluto sobre si mesmo. O ponto crucial é compreender que a sombra não é um erro psicológico a ser corrigido, mas uma consequência inevitável da adaptação humana. Todo o processo de civilização interna gera exclusões. O problema não é ter uma sombra, mas viver como se ela não existisse. Quando isso acontece, o sujeito se torna moralista, rígido, intolerante com os outros e, paradoxalmente, frágil por dentro. A vida perde profundidade, e o sofrimento passa a surgir de forma difusa, como ansiedade, irritação constante ou sensação de vazio. O desconforto que acompanha o primeiro contato com a sombra costuma ser interpretado como algo a ser evitado. Jung propõe o oposto. Esse incômodo é um convite. Ele marca o início de uma relação mais honesta consigo mesmo. Não se trata ainda de confronto, mas de reconhecimento. Algo em você foi deixado para trás, e continua vivo. Enquanto você não se dispõe a olhar para isso, seguirá vivendo apenas uma parte de quem é, acreditando que a outra parte não existe, quando, na verdade, ela observa tudo, paciente, esperando o momento de se manifestar. E quando esse momento chega, quase nunca é suave. É aí que a sombra deixa de ser apenas um conceito e começa a apontar para fora, revelando-se nas relações, nos conflitos e nos julgamentos que você faz do mundo. É nesse deslocamento silencioso que ela começa a falar mais alto, não como inimiga, mas como espelho. Quando a sombra não encontra espaço para ser reconhecida internamente,
ela encontra outro caminho para existir, o mundo exterior. Jung chamou esse mecanismo de projeção, um processo psíquico sutil e poderoso no qual aquilo que recusamos em nós mesmos é percebido como pertencente ao outro. A transição é quase imperceptível. O conteúdo não aceito deixa de ser vivido como meu e passa a ser experimentado como dele, dela, deles. Assim, a sombra ganha um rosto externo, e o ego preserva sua imagem intacta. A projeção não acontece por malícia ou falsidade consciente. Ela surge como uma defesa automática do ego. Reconhecer certos impulsos, desejos ou emoções exigiria uma revisão profunda da identidade construída ao longo da vida. É mais fácil, e psicologicamente mais confortável, enxergá-los fora. Por isso, aquilo que mais nos irrita, repulsa ou escandaliza nos outros raramente é neutro. Existe sempre uma carga emocional excessiva, um exagero na reação, que denuncia a presença da sombra atuando. O moralismo intenso é um dos sinais mais claros desse fenômeno. Pessoas que se colocam como guardiãs da virtude, da correção ou da verdade absoluta costumam travar batalhas externas que, na realidade, pertencem ao seu mundo interior. A agressividade reprimida vira a indignação constante. A inveja negada se transforma em desprezo. O medo não reconhecido aparece como ataque. A projeção cria a ilusão de clareza moral, quando, na verdade, mascara um conflito não resolvido consigo mesmo. As relações humanas são o palco privilegiado desse processo. Amizades que se rompem de forma explosiva, inimizades desproporcionais, rivalidades obsessivas e paixões arrebatadoras costumam carregar forte material projetivo. Não vemos o outro como ele é, mas como um receptáculo para conteúdos que não conseguimos admitir em nós. Por isso, muitas decepções não são causadas pelo comportamento real do outro, mas pelo colapso da projeção. Aquilo que parecia admiração se converte em ódio quando a fantasia não se sustenta. No campo amoroso, a projeção da sombra se torna ainda mais intensa. Muitas vezes nos apaixonamos não pela pessoa real, mas por aquilo que ela representa simbolicamente. Projetamos nela qualidades que reprimimos em nós mesmos: força, liberdade, sensualidade, ousadia, e, ao mesmo tempo, tememos essas mesmas qualidades quando começam a se manifestar de forma concreta. O parceiro se torna, então, fonte simultânea de fascínio e ameaça. O conflito não é relacional apenas, é psíquico. Jung observava que a projeção não se limita a conteúdos negativos. Existe também a sombra positiva, formada por talentos, potenciais e impulsos criativos que foram reprimidos por medo, insegurança ou condicionamento social. Pessoas que desprezam artistas, líderes ou indivíduos autênticos muitas vezes estão reagindo à própria potência não vivida. A crítica ácida esconde uma dor silenciosa, a de não se permitir ser aquilo que admira ou inveja. Na vida coletiva, esse mecanismo se amplifica. Grupos inteiros projetam suas sombras uns nos outros, criando divisões rígidas entre bons e maus, certos e errados. A polarização emocional não nasce apenas de diferenças de opinião, mas da recusa em reconhecer conteúdos sombrios compartilhados. Quanto mais intensa a necessidade de apontar culpados externos, maior a probabilidade de uma sombra coletiva não integrada. O inimigo externo serve para manter intacta a autoimagem do grupo. O custo psicológico da projeção é alto. Ela impede o crescimento, empobrece as relações e mantém o indivíduo preso a conflitos repetitivos. Enquanto a sombra estiver sempre lá fora, não há responsabilidade interna, apenas reatividade. A pessoa sente que está sempre reagindo ao mundo, quando, na verdade, está sendo conduzida por conteúdos inconscientes. O destino parece hostil, mas é apenas o reflexo de algo não reconhecido. O primeiro movimento de amadurecimento não é eliminar a projeção, mas percebê-la. Esse reconhecimento não vem acompanhado de alívio imediato, mas de desconforto. Questionar por que algo provoca uma reação tão intensa exige coragem psíquica. Significa aceitar a possibilidade de que o problema não esteja apenas no outro, mas também em si. Esse instante marca uma virada silenciosa. A energia que antes era gasta no julgamento começa a se recolher. E quando a projeção perde força, a sombra não desaparece. Ela apenas muda de linguagem. Aquilo que antes era visto fora começa a buscar expressão mais direta, através do corpo, dos sonhos e dos sintomas. É nesse ponto que o inconsciente deixa de falar apenas por meio dos outros e passa a se manifestar de forma mais íntima, exigindo uma escuta ainda mais profunda. Quando a projeção começa a falhar e já não é suficiente para conter a sombra, o inconsciente muda de estratégia.
Aquilo que não pode mais ser visto apenas nos outros passa a se manifestar de forma mais íntima e menos negociável. O corpo, os sonhos e os sintomas tornam-se então a linguagem principal daquilo que foi reprimido. Jung afirmava que o inconsciente fala por símbolos porque não tem acesso direto à lógica racional do ego. Ele não argumenta, ele mostra. Os sonhos são uma das vias mais diretas dessa comunicação. Figuras ameaçadoras, perseguições, quedas, monstros, estranhos sem rosto ou situações de humilhação recorrente raramente são aleatórias. Elas costumam representar aspectos da sombra que o ego evita reconhecer durante o estado de vigília. Quanto mais alguém tenta manter uma imagem unilateral de si mesmo, mais intensos e perturbadores tendem a ser esses símbolos. O inconsciente compensa aquilo que a consciência ignora. Onde há excesso de controle, surgem sonhos caóticos. Onde há repressão emocional, aparecem imagens violentas ou angustiantes. O corpo também se torna palco desse conflito silencioso. Sintomas psicossomáticos, tensões crônicas, fadiga constante e dores sem causa orgânica clara muitas vezes expressam emoções não vividas. Não se trata de afirmar que toda doença tem origem psíquica, mas de reconhecer que o corpo participa da vida simbólica do indivíduo. Aquilo que não encontra expressão psíquica busca descarga somática. O corpo fala quando a mente se cala. E quanto mais o sujeito insiste em ignorar seus sinais, mais alto eles tendem a se manifestar. Vícios e compulsões ocupam um lugar central nesse cenário. Jung via esses comportamentos não apenas como falhas morais ou falta de força de vontade, mas como tentativas desesperadas da psique de restaurar um equilíbrio perdido. O impulso compulsivo oferece, ainda que de forma distorcida, uma sensação momentânea de integração. Ele anestesia o conflito interno, mas cobra um preço alto. A repetição exaustiva desses padrões revela a autonomia da sombra quando ela é negligenciada por tempo demais. Muitos indivíduos acreditam estar no controle de suas escolhas, quando, na verdade, são conduzidos por forças internas não reconhecidas. A autossabotagem é um exemplo clássico disso. A pessoa diz desejar crescimento, sucesso ou estabilidade, mas repete comportamentos que sabotam esses objetivos. O ego se confunde, enquanto a sombra se expressa. Ela carrega ressentimentos, medos e lealdades inconscientes que entram em conflito direto com os desejos conscientes. Ignorar esse embate não o dissolve, apenas o desloca. Jung fazia uma distinção importante entre repressão inconsciente e recusa consciente. Em muitos casos, o indivíduo não esqueceu seu conteúdo sombrio, ele o conhece, mas não quer assumir a responsabilidade que vem junto com esse conhecimento. Existe um medo profundo de que, ao admitir certos impulsos ou emoções, tudo desmorone. Esse medo sustenta a fuga interior. No entanto, quanto mais a sombra é mantida à distância, mais ela se comporta como uma força autônoma, quase estranha ao próprio sujeito. É nesse ponto que muitos temem o colapso psíquico. A sensação de estar perdendo o controle, de não se reconhecer mais ou de viver uma crise existencial profunda costuma ser interpretada como sinal de fracasso. Para Jung, esse momento pode ser entendido como um chamado. A psique está sinalizando que a estratégia anterior de negação não funciona mais. O sofrimento não surge como punição, mas como mensagem. Algo essencial precisa ser visto. O problema não é a presença da sombra, mas a ausência de relação consciente com ela. Quando não há diálogo interno, o inconsciente toma a iniciativa. Ele se infiltra nos sonhos, invade o corpo, distorce os desejos e cria sintomas. Tudo isso não com a intenção de destruir o indivíduo, mas de forçá-lo a parar e olhar. A sombra não quer dominar, ela quer ser reconhecida como parte legítima da totalidade psíquica. Esse reconhecimento, porém, não acontece sem resistência. À medida que os sinais se intensificam, cresce também o medo de encarar aquilo que foi evitado por tanto tempo. O ego sente que está à beira de perder sua posição central. É exatamente nesse limiar que se anuncia o próximo passo inevitável. O confronto direto. Não mais simbólico, não mais indireto, mas consciente e transformador. Chega um momento em que já não é possível fingir que nada está acontecendo. Os sinais se acumulam, os sintomas se repetem, os conflitos se aprofundam, e a sensação de estar vivendo no limite se torna constante. É nesse ponto que Jung localiza o confronto com a sombra. Ele não ocorre por curiosidade intelectual nem por desejo de crescimento pessoal, mas por necessidade. A psique empurra o indivíduo para uma travessia que não pode mais ser adiada. O que antes era evitado agora exige presença.
Jung recorreu muitas vezes à imagem da descida ao inferno para descrever esse processo. Não no sentido religioso literal, mas como uma metáfora psíquica poderosa. Descer significa abandonar as certezas do ego, enfrentar aquilo que foi rejeitado e suportar a perda da antiga autoimagem. Não se trata de se tornar pior, mas de deixar de sustentar uma identidade falsa. O inferno, nesse contexto, é o lugar onde vivem as verdades que o ego não quis aceitar. Crises existenciais profundas costumam marcar essa etapa. A vida perde o sentido que antes parecia sólido. Valores antigos deixam de convencer, objetivos já não motivam, relações se tornam estranhamente vazias. Muitas pessoas tentam escapar desse estado com distrações, espiritualizações apressadas ou explicações racionais. Para Jung, essas fugas apenas prolongam o sofrimento. A crise não é um erro de percurso, mas um sinal de que a estrutura psíquica anterior não comporta mais o que o indivíduo se tornou. A depressão, quando vista apenas como um distúrbio a ser eliminado, perde sua dimensão simbólica. Jung não romantizava o sofrimento, mas reconhecia que, em certos momentos, ele funciona como um luto necessário. Algo precisa morrer. O ego inflado, sustentado por defesas rígidas, começa a ruir. Essa morte simbólica é vivida como humilhação, fracasso ou vazio, porque o ego sente que perdeu o controle. No entanto, sem essa ruptura, não há espaço para uma reorganização mais autêntica. O grande perigo dessa fase é confundir confronto com acting out. Encarar a sombra não significa agir impulsivamente tudo o que foi reprimido. Pelo contrário, quando alguém libera seus impulsos sem reflexão, a sombra não é integrada, mas toma o lugar do ego. Jung alertava para esse risco. A identificação com a sombra pode ser tão destrutiva quanto sua negação. O confronto verdadeiro exige consciência, observação e responsabilidade, não descarga cega. Nesse ponto, a responsabilidade individual se torna inescapável. Já não é possível culpar apenas a infância, os pais, a sociedade ou os outros. Esses fatores explicam, mas não absolvem. O indivíduo precisa reconhecer que a sombra é sua, e que integrá-la é uma tarefa pessoal. Essa aceitação costuma ferir o orgulho, porque desmonta a narrativa de vítima absoluta. Ao mesmo tempo, ela devolve algo essencial, a possibilidade de escolha consciente. O ego, que antes se comportava como tirano, precisa aprender a atuar como mediador. Ele não desaparece, mas perde sua pretensão de controle total. Observa, escuta, tolera a ambiguidade. Esse deslocamento é profundamente desconfortável, porque a clareza moral cede lugar à complexidade. O sujeito percebe que é capaz de sentimentos contraditórios, desejos incompatíveis e impulsos que não se encaixam em rótulos simples. A vida interior deixa de ser organizada em termos de certo e errado, e passa a ser compreendida como tensão dinâmica. Há um ponto nessa travessia em que não é mais possível voltar à antiga inocência psicológica. Depois de enxergar certos aspectos de si, fingir que não os viu exige um esforço ainda maior. Por isso Jung dizia que esse caminho é, em certo sentido, irreversível. O confronto com a sombra marca uma fronteira. A partir dali, ou o indivíduo assume o trabalho de integração, ou passa a viver em conflito aberto consigo mesmo. Quando a resistência começa a ceder, algo sutil se transforma. A energia antes gasta em negar, justificar e fugir começa a se reorganizar. O sofrimento não desaparece imediatamente, mas ganha significado. O caos interno começa a revelar uma ordem mais profunda. É nesse instante silencioso que a luta deixa de ser contra a sombra e passa a se mover na direção de um acordo possível. Sem alarde, sem euforia, o caminho para a integração começa a se abrir. A integração da sombra não acontece como um evento repentino, mas como um processo contínuo de reconciliação interna. Depois do confronto, o ego já não pode simplesmente retomar sua antiga posição de comando absoluto. Algo mudou de forma irreversível. O indivíduo agora sabe que aquilo que rejeitava faz parte de si. Integrar, no sentido junguiano, não é justificar impulsos nem ceder a eles, mas reconhecer sua existência, compreender sua energia e assumir responsabilidade consciente por sua expressão. Um dos equívocos mais comuns é confundir aceitação com permissividade. Jung foi claro ao diferenciar essas atitudes. Aceitar a sombra significa admitir a presença de agressividade, inveja, desejo de poder ou ressentimento sem agir automaticamente a partir deles. Pelo contrário, a integração exige mais ética, não menos. Quando o indivíduo reconhece seus impulsos sombrios,
deixa de projetá-los e passa a lidar com eles de forma consciente. A moral deixa de ser imposta de fora e começa a ser construída por dentro. À medida que a sombra é integrada, uma quantidade significativa de energia psíquica se libera. Aquilo que antes era gasto na repressão passa a alimentar vitalidade, criatividade e presença. Muitas pessoas descobrem, nesse estágio, uma força interior que nunca haviam acessado. Não se trata de se tornar mais agressivo, mas mais inteiro. A assertividade surge sem culpa, os limites se tornam mais claros, e a passividade disfarçada de virtude começa a se dissolver. Esse processo tem efeitos diretos nas relações. Quando a projeção diminui, o outro deixa de carregar o peso daquilo que pertence à própria psique. Conflitos perdem intensidade, expectativas irreais se desfazem, e os vínculos se tornam mais honestos. Isso não significa harmonia constante, mas autenticidade. O indivíduo integrado não precisa mais provar superioridade moral nem esconder suas contradições. Ele reconhece suas falhas sem colapsar e reconhece as falhas alheias sem demonizá-las. Jung via a integração da sombra como um passo central no processo de individuação, o movimento pelo qual o ser humano se torna aquilo que é, e não aquilo que aprendeu a parecer. Sem essa integração, a individuação se torna impossível, porque o sujeito permanece fragmentado. A sombra integrada não desaparece, ela se transforma em aliada. Seus impulsos brutos são refinados pela consciência e convertidos em força de caráter, discernimento e profundidade emocional. Ferramentas como a reflexão silenciosa, a escrita honesta, a análise dos sonhos e o acompanhamento terapêutico não servem para eliminar conflitos, mas para criar espaço de diálogo interno. O silêncio, em especial, ocupa um lugar fundamental nesse processo. É nele que a sombra pode se expressar sem ser imediatamente julgada ou reprimida. A escuta interna exige paciência e uma disposição rara de não se defender o tempo todo. Outro risco comum nesse estágio é o auto-engano espiritual. Muitos acreditam ter integrado a sombra porque adotaram um discurso de aceitação universal, mas continuam reagindo de forma defensiva, rígida ou superior. Jung alertava que a verdadeira integração torna o indivíduo mais humilde, não mais iluminado. Quanto mais alguém se sente acima do conflito humano, maior a probabilidade de estar apenas substituindo uma máscara por outra. Com o tempo, a vida psíquica ganha densidade e coerência. As emoções deixam de ser inimigas a serem controladas e passam a ser sinais a serem compreendidos. O indivíduo aprende a sustentar tensões internas sem precisar resolvê-las de imediato. Essa capacidade marca a maturidade psicológica. Não há mais urgência em ser perfeito, apenas o compromisso de ser honesto consigo mesmo. Essa nova relação com a própria sombra não encerra o caminho, mas o aprofunda. Ao aceitar o que é, o indivíduo cria as condições para se transformar de forma real, não idealizada. É a partir dessa base que a sombra deixa de ser apenas um problema pessoal e passa a revelar seu papel mais amplo, o de ponte entre o indivíduo e sua realização mais plena. É nesse ponto que a transformação deixa de ser defensiva e se torna criativa. Quando a sombra deixa de ser combatida e passa a ser integrada, algo fundamental se reorganiza no centro da vida psíquica. O indivíduo já não se define apenas por aquilo que mostra ao mundo, nem se sustenta na negação de seus conflitos internos. Surge uma sensação rara de alinhamento, não porque os conflitos tenham desaparecido, mas porque agora existe relação consciente com eles. Jung chamou esse movimento de individuação, o processo pelo qual a pessoa se torna um ser humano inteiro, e não apenas socialmente funcional. A individuação não conduz à perfeição, mas à totalidade. Ela exige que o sujeito abandone a fantasia de pureza e aceite a coexistência da luz e da escuridão dentro de si. Esse reconhecimento transforma profundamente a forma como a pessoa ocupa o mundo. A necessidade de máscaras rígidas diminui. O medo constante de ser descoberto, exposto ou desmascarado perde força. O indivíduo já não precisa defender uma imagem idealizada, porque sabe quem é, e suporta essa verdade. Com a sombra integrada, qualidades antes bloqueadas começam a emergir de forma madura. A força não aparece como dominação, mas como firmeza. A agressividade se converte em capacidade de proteção e ação. O desejo de poder se transforma em liderança responsável. A criatividade reprimida encontra expressão concreta. Jung observava que muitos talentos permanecem enterrados não por incapacidade, mas por medo do próprio potencial. Integrar a sombra significa também assumir a responsabilidade por aquilo que se pode vir a ser. As relações se transformam de maneira silenciosa, porém profunda.
Quando alguém já não projeta sua sombra, deixa de exigir que o outro seja o portador de seus conflitos internos. Isso cria espaço para vínculos mais reais, menos carregados de expectativas inconscientes. A comunicação se torna mais direta, os limites mais claros, e os conflitos, quando surgem, já não ameaçam a identidade. O indivíduo inteiro não precisa vencer o outro para se sentir inteiro. Essa transformação não é apenas pessoal. Jung alertava para o perigo de uma sociedade que se recusa a reconhecer sua sombra coletiva. Quando indivíduos não assumem seus conteúdos sombrios, eles se acumulam no inconsciente social e retornam de forma destrutiva, através da violência, da desumanização e da polarização extrema. A integração da sombra, portanto, não é apenas um ato de autocuidado, mas de responsabilidade ética. O mundo externo reflete, em larga medida, o que foi negado internamente. A atualidade do pensamento de Jung reside exatamente nesse ponto. Em uma cultura obcecada por imagens, performances e narrativas simplificadas, o trabalho com a sombra se torna ainda mais necessário. Quanto mais a sociedade incentiva identidades rasas e respostas rápidas, mais o inconsciente reage com intensidade. A ansiedade coletiva, o esgotamento emocional e a perda de sentido não são apenas problemas individuais, são sintomas de uma negação ampla da complexidade humana. Integrar a sombra não elimina o sofrimento da existência, mas altera sua qualidade. A dor deixa de ser um inimigo absurdo e passa a ser um sinal significativo. O indivíduo aprende a escutar antes de reagir, a refletir antes de acusar, a olhar para dentro antes de apontar para fora. Essa postura não torna a vida mais fácil, mas a torna mais verdadeira. E, para Jung, viver de forma verdadeira era a base de qualquer saúde psíquica duradoura. Ao final desse caminho, não há uma resposta definitiva, nem um estado permanente de equilíbrio. O que existe é uma atitude, uma disposição contínua de não fugir de si mesmo. A sombra, antes temida, torna-se uma aliada exigente, lembrando constantemente que aquilo que é ignorado não desaparece, e aquilo que é reconhecido pode ser transformado. A verdadeira maturidade psicológica começa quando o indivíduo aceita que não será salvo de si mesmo, e que exatamente aí reside sua maior possibilidade de liberdade.